Boa tarde, pessoal. Professor Jair aqui falando, né, para o curso técnico em administração. Pessoal, encerramos a nossa primeira aula, né? Vamos começar a nossa segunda. Estou vendo aqui muitos polos conectados. O meu agradecimento ao pessoal de Cajazeiras, Inhuma, pessoal de Queimada Nova, enfim, todos os polos que acompanham aqui o canal Educação através do IPTV e também o pessoal que está no YouTube, tá certo? Nós vamos precisar fazer uma substituição da professora Iuna pelo professor Jorge, que já é um professor conhecido de vocês, né? Já trabalha com a gente aqui já há um bom tempo, prata da casa, ajudou a formular esses cursos e é um professor que tem experiência de campo. Então ele vai assumir aqui a condução das aulas da professora Iuna, tá certo? A gente precisou fazer esse pequeno ajuste devido à demanda interna. De já, o meu agradecimento e desejo uma boa aula. O professor Jorge já está aqui no estúdio para assumir o comando da segunda e da terceira aula. Professor, boa aula. Muito bom. Boa tarde para vocês. Boa tarde para vocês. Pegando esse desafio aí de substituir a professora Iuna. Cadê? Não botar mais. Essa missão de substituir a professora Iuna, ela teve aí um probleminha aí de saúde, aí precisou da gente vir aqui substituir, né? Então, nosso boa tarde aí para turma de Cajazeira, para Dom Inocêncio, para Inhumas, Manuel Emílio, Paulistana, Picos, Queimada Nova, Santana do Piauí, São Julião, São Sigefredo Pacheco também, temos aí também Santo Inácio, boa tarde, né? São João da Vajota, enfim, né? O nosso boa tarde a todos vocês aí. E vamos conversar aí com vocês sobre desenvolvimento e implantação do Código de Ética nas organizações. Ou Código de Conduta Empresarial. Professor Iuna já estava aí comentando com vocês, né? Passando aí praticando um pouco, né? Colocando aí, né? A questão que ela deixou aí para vocês comente um pouco, comente qual deve ser a abrangência das campanhas, posturas e práticas éticas em relação ao tempo, às áreas internas, ambientes, níveis hierárquicos e cadeia de produção. E fazer aí uns comentários, dar uma explicação a respeito disso. Vocês já fizeram essa questão? Ela já tinha passado? Olha, pessoal, não se acanhe, tá? Vamos agitar bastante aí o chat, que eu mexo bastante no chat aí, vamos falar bastante, comentar bastante, responda, né? Não tenham medo, né? Tatauã, é você, o Francisco, a Yandra, acompanhando a gente, a Maria Eduarda, Francisca, Anne, ela já tinha comentado? Muito bom, Yuma, obrigado, hein? Então, vamos ver aqui a resposta padrão que ela já tinha colocado, olha aí. Inclusive ela colocou os comentários aí também, né? A abrangência nós temos aí, a temporal, que não tem um período, isso aí quer dizer assim, não tem um período específico, né? É contínuo, tem que ser contínuo mesmo, né? Diversas áreas da empresa, ou seja, abarca todas as áreas e todos os setores, né? Não há limitação, vou fazer só por a venda, não, é para a empresa como um todo, para a organização como um todo. E é todos os níveis hierárquicos. Então vai desde o presidente até o nível hierárquico mais básico. E todos os níveis da cadeia de produção, então nós passamos aí por todas as etapas do processo da cadeia de produção, considerando desde que o produto venha lá do fornecedor ainda, perpassando por todas as etapas, recebimento de matéria-prima, produção, distribuição, vendas, até o consumo final, toda a cadeia. Avançando um pouquinho mais, ela deixou outra questão também, Deixou também outra questão aí, né? Opa, já está o gabarito aí também, né? O desenvolvimento de um código de conduta deve considerar qual dos seguintes aspectos? A missão, valores da empresa, né? Tá o gabarito, então vamos comentar tudo aí, né? Os objetivos empresariais, a legislação e as diferenças individuais, né? A multicultura, né?
a diversidade. Então, todas as alternativas são verdadeiras e muito bom. Também outra... Oh, já botou o gabarito também? Não. Em relação à teoria do negócio de uma empresa, é falso afirmar que... Né? Com relação à teoria. Responderam aí já? Dá para responder? Ah, letra... Opa, comentando aí em uma letra C, né? Avisando aí pra gente. Letra C, não, em umas... de qual questão que você está colocando aí? Coloca assim o número da questão, né? E a letra na frente, que facilita um pouquinho para a gente identificar. Deve ser avaliado. Está pedindo aqui, pessoal, atente bem para o comando, né? Atentem bem para o comando, porque o comando da questão está pedindo a falsa. Né? Cuidado muito isso quando vocês forem resolver questões de múltipla escolha. Inclusive, quem for participar do Enem, fazer essas provas ou fazer algum concurso, fiquem atentos bastante ao comando das questões. Senão, induz ao erro, se não tiver bem pensado, tá certo? Então, pensem bem assim, tá? Sempre. Quando vocês estiverem resolvendo esse tipo de questão, faça a anotação do tipo que eu fiz aqui. É uma dica para vocês, que quando forem fazer prova de Enem, concurso, né? Anote o comando, tá pedindo a falsa. Então, já tem resposta? Já tem resposta, né? Olha aí, né? Tá em resposta. Então, tá aí a resposta, o gabarito para vocês, né? A letra C, né? Deve ser avaliada quando ocorre um fracasso inesperado. Olha, não precisa você fazer do negócio, você não precisa esperar o fracasso, né? Tem que estar buscando aí. Ixi, tá maluco isso aqui, não tá? Tá maluco aqui o gabarito, tá? Diferente, né? Tá maluco isso aí. Tem duas respostas na mesma questão. Então, olha aí também a outra aqui, né? Alternativa verdadeira agora. É a letra D que é falso mesmo, né? Aqui, né? A letra D que é falso, o gabarito aqui tá... Eu marquei aqui porque tá com erro, né? De gabarito. Então, na verdade, não é isso aqui, né? Não deve ser avaliado quando ocorre um sucesso do concorrente, né? Assinale a alternativa verdadeira agora. Opa, temos a resposta já da quarta questão? Pronto, né? Aqui, pessoal, veja que aqui nós estamos aqui, né? A questão já vai tá procurando a verdadeira, então a gente já vai marcando logo aqui. Informações constituem em um intangível, verdade é tag, né? Mas quando se fala aqui, né, fácil mensurar, nem sempre é muito fácil de mensurar. A letra C, em uma sociedade globalizada, as informações sobre ética corporativa não são relevantes, né? Na verdade, são relevantes, sim. A letra D, em um ambiente competitivo, as empresas não devem se preocupar com questões éticas, né? Claro que deve, né? As questões éticas, pessoal, independe, tá? De ser ambiente competitivo ou não. As empresas hoje podem facilitar não divulgar internamente e nem externamente fatos negativos que ocorrem. Logo, as pessoas nunca descobrem seus problemas éticos. Claro que deve divulgar, né, pessoal? Pelo menos internamente, né? Externamente tem que ter as cautelas para divulgar. Então, podemos afirmar que a letra B... As políticas e posturas éticas constituem-se de conhecimento e informações, logo valorizam a empresa. Gabarito, letra B. Ela botou o xizinho? Botou. Muito bom.
né? Ah, aqui também, né? Não consiste um exemplo de falta de ética. Veja, pessoal, aqui nós estamos com duas negações, né? Olha aqui, ó. Um não e uma falta de, né? Uma falta, né? Não consiste uma falta de ética. Cuidado com isso, pessoal, porque aí o comando da questão está colocando uma negativa, né? Se vocês estivessem procurando, consiste em um exemplo, é uma coisa. Mas se vocês estão procurando a negativa, né? Então aqui o comando está buscando o quê? A negação da falta de ética. E aí? Ah, verdade, né? Não, pessoal, porque tem um conteúdo depois para a gente explicar para vocês, né? E isso aí é só para a gente, é uma revisãozinha, né, para vocês. Eu vou... Bom, vamos lá, pessoal, é o seguinte, né? Então aí, tô aguardando a resposta, né? Ah. Uhum. Bom, opa, acabei apertando aqui o slide aqui e já saiu letra C, né? Vamos comentar aqui então, né? Não consiste em uma falta de ética, em exemplo, né? Uma rede de informações da empresa para saber questões pessoais dos funcionários. Pessoal, isso aí Veja aqui, né? Nós estamos falando com vocês. Aqui já está o gabarito, mas vamos comentar para vocês aqui, marcar para vocês o seguinte, olha. Usar a rede de informações para saber questões pessoais. Bom, questões pessoais, pessoal, é sigilo pessoal, né? Está até previsto na nossa Constituição. As questões pessoais não pode sair assim, divulgando, né? Então, usar redes para saber isso, inclusive, constitui crime. Então, tá lá, né? Copiar figuras da internet sem autorização dos autores e utilizar em apresentações. Pessoal, isso aí também, né? Cadê os direitos autorais? Tem problema aí para os direitos autorais, né? Mas fazer a cópia e utilizar sem autorização, pessoal, aqui, ó. Olha um destaque aqui, né? Sem autorização, né? Do autor, né? Fica meio complicado isso, né? Inclusive, esse procedimento, se for feito, pode gerar algum processo judicial e as pessoas ficarem aí, exigir, né, pagamentos de direitos autorais. Vamos pular a letra C, que já está marcada, né? Utilizar computadores de outros colegas de trabalho sem autorização. Veja só, pessoal, aqui a gente tem que fazer um comentário a mais para vocês, né, com essa questão aqui, né, de usar computadores, né? Porque muitas das vezes nas organizações, os computadores, né, as pessoas guardam arquivos, né, nos seus computadores e também podem ter acesso a alguns sistemas, algumas coisas específicos, né, algumas informações confidenciais, e isso aí fica meio problemático, né? Imagina só, você entra num computador. Vou contar uma historinha para vocês, né, de uma situação dessa que aconteceu numa empresa que eu trabalhava, e um dos colegas, né, acessou o computador de outro, utilizou o computador de outra pessoa e executou uma atividade ilegal dentro da empresa, né?
Eu, nessa época, estava trabalhando como auditor dessa organização. E quando apareceu a fraude, identificamos a fraude, fomos atrás. E aí, o computador, cada computador, pessoal, tem a sua identificação, né? E aí, o que aconteceu? Verificamos que ocorreu uma fraude. Aí verificamos quem é que tinha acessado, o local que tinha acessado o sistema. Aí identificamos que era uma pessoa, tá? Pelo login, identificamos que foi uma pessoa. Mas só que acontece o seguinte, né? Nesse caso aí, a pessoa que acessou o computador, inclusive ele utilizou o perfil, o login do colega lá, para realizar a operação. Veja só, o camarada era um terceirizado que estava dando suporte dentro da empresa lá, tinha sido fazer o serviço, e ele acessou o computador, né? Usou o computador, viu que estava ligado, foi lá, aproveitou o computador, porque os computadores todos têm, no caso dessa organização, tinha senha de entrada no computador. Se você não colocasse sua senha, não passava para canto nenhum. E aí, ele aproveitou que estava ligado e foi lá utilizar. Por acaso, o camarada que era o supervisor, que era o usuário daquele computador, tinha deixado o seu perfil aberto e ele tinha autorização para realizar operações de crédito, né? E aí ele fez operações de crédito, liberando recursos na conta de pessoas que ele... Acho que ali, no caso, ali foi identificado que era até laranjas. Liberou crédito nas contas das pessoas, depois eu não sei como é que ele fez lá, e estava sacando esse dinheiro lá na frente. Esse é um problema bastante sério. O que aconteceu? No processo de auditoria, que fomos fazer investigar e verificamos que estava constando como se fosse aquele supervisor que tivesse feito. Mas aí, na primeira conversa que tivemos com esse supervisor, nós tivemos a informação que ele afirmou que não tinha sido ele, até porque ele não estava dentro da instituição naquele momento. Nós sabíamos até qual era o momento exato, horas, né, que tinha. E quando eu falar que ele comentar que não, nós fizemos fazer assim, olha, então vamos pela identidade do computador. Pegamos a identidade do computador, verificamos nas câmeras e naquele momento foi possível verificar quem era a pessoa que estava executando a atividade. Então, cuidado com essa questão, porque tanto pode incriminar outra pessoa, como também pode depois ser desvendado e descoberto, né? Não há como dizer, porque hoje a gente usar computadores, a gente tem aí situações em que temos situações em que é possível identificar. Outro problema, né, seria aí utilizar software sem licença, né? A pirataria, né? Se nós estamos falando de ética, né? Pirataria, pessoal, é um problema sério, né? Veja só, imagina só, né? O camarada faz todo a pessoa lá, um investimento, o camarada, como a gente diz, né? Faz todo um investimento para desenvolver um software ou um aplicativo. E aí, o que acontece? Tem muitos espertinhos que vende o que eles chamam craqueado, né? Vende o software ou passa para outras pessoas sem custo. E cadê onde é que a camarada lá que desenvolveu vai conseguir receber? Aí temos aí também agora a letra C, divulgar em breve texto disponível na internet, citando fonte em seu trabalho particular. Bom, perfeito, né? Não tem problema você usar, olha aqui, pessoal, não tem problema você usar as figuras, não tem problema você usar parte de textos ou de outra pessoa, mas é importante você citar a fonte, né? Existem várias formas de você citar a fonte, né? E colocar isso aí, né? Ok? Bom,
temos aí mais uma questão, né? Quais pessoas o código de conduta da empresa deve abranger? Tá? Então vamos lá, né? Aí vamos agora ver as respostas de vocês. Pessoal, vamos dar um minutinho aí para vocês, né? Uns 2 minutinhos aí para vocês responderem, né? E vamos colocar no chat a turma do YouTube, a turma aí do IPTV também, tá? Beleza? Então 2 minutinhos aí para as turmas colocarem a solução. Bom, estamos aí, né? Estou vendo aí as questões. Estou sentindo falta das respostas aí da turma do YouTube, né? A turma do YouTube aí, vamos agitar esse aí. Olha aí, Cajazeiras, em uma colocando. Muito bem, né? Muito bem, né? Olha aí, né? Conselheiros, né? Diretores, sócios, funcionários, fornecedores e outros stakeholders, né? Boa tarde, Laila Riane. Cadê? Vamos responder a turma do YouTube também? Vamos agitar bastante? Então, espera lá, pessoal. Então, veja só. Até o seguinte aí. Estou vendo aí que tem aí foi em uma, né? Que colocou, né? Assim, pessoal, a gente está falando de quais pessoas, né? O código de conduta da empresa deve abranger. Uma colocou aí uma expressão, né, que abarca praticamente tudo, né? Se você considerar, né, aí depois você tem que fazer especificações, porque dependendo do tipo de pessoa, você vai fazer abordagens distintas, né? Então, a gente pode especificar, mas uma colocou aí os stakeholders. Bom, se você pensar no conceito de stakeholders, né, vocês vão ver que vai estar funcionários, né, todos os níveis de funcionários, vai estar clientes, fornecedores, tudo vai estar lá, né? Isso. Então, olha aí. A gente pode ir nominando aí conselheiros, diretores, sócios, funcionários, fornecedores e outros stakeholders. Quando a gente pega aqui, pessoal, né? Nós pegamos aqui, stakeholders, né? Tudo isso aqui, pessoal, ó, tudo isso aqui
são stakeholders, né? Mas aqui nós temos mais, né, os outros aqui que a gente não nominou. Até porque, quando nós estamos falando em código de conduta, qual é a conduta que deve se ter de um conselheiro? Um conselheiro deve ter conduta. Qual é a conduta que deve ter diretores? Os sócios? Veja só. Porque, vamos colocar aqui, fazer algum pequeno comentário, né? Por que é importante, né, que esse código de conduta, ele abarca essas pessoas aqui, principalmente. Veja só, pessoal, imagina só, né, que esse código de conduta, nós vamos ter pessoas aqui, pessoas que podem, direta ou indiretamente, ter contato ou participação em outras organizações. Por isso tem que ter conduta. Como é que vai ser? Por exemplo, os conselheiros vão analisar propostas, projetos, aprovar propostas, projetos. Os diretores também vão estar analisando, dando direcionamento para a organização quanto ao que a empresa vai fazer, com as promoções, quais são as diretrizes que vão estar fazendo. Os sócios também. Mas aí é o seguinte, vamos supor que determinada organização, você dá lá esses membros aqui, essas pessoas, né, que tem ligação com a organização, o diretor, o conselheiro e tudo mais, e eles têm informações privilegiadas, né, e inclusive até informações sigilosas da organização, e essas informações ele tem que ter, né, como ele deve tratar essas informações, qual é a confidencialidade que tem que ter, e isso aí tem que estar estabelecido no código de conduta. Professor, mas pode sim, por exemplo, o conselheiro pode ter pessoas que sejam conselheiros de mais de uma organização, inclusive pode acontecer de ter conselheiro que ele seja de empresas concorrentes. Existe também algumas possibilidades de ter diretor de mais de uma organização, e aí uma organização, as informações de uma eles não podem estar levando para outros, né? Tá certo? Então é importante ter esse código de conduta. Ou então, imagine só, né? Também, aqui esse código de conduta, quando envolve essas pessoas, podemos ter aí a questão de conflitos de interesse, né? Aqui, ó, vamos colocar aqui, vamos tirar um pouquinho dessas letras aqui, e vamos colocar aqui uma coisa que é a seguinte, né? Vou botar até de outra cor para identificar, né? Pode ter aqui uma situação de conflito de interesse. Não pode? Pode. Pode ter conflitos de interesse. Imagina só, né? Dentro da questão de conflito de interesses, imagine só, se você tem vamos supor que você trabalha numa instituição financeira e aí você tem teu marido, tua esposa, ou teu irmão, ou teu pai, que está pleiteando um crédito, está pleiteando um crédito, e você é o diretor ou o funcionário que vai trabalhar com a função. Opa, temos aí mais resposta, né? A organização, os funcionários corporativos, a relação dos stakeholders, a operação e seu impacto sobre a sociedade, e o meio ambiente e a responsabilidade social, a saúde e a segurança do trabalhador, né? Pronto, né? É isso aí, Francisco Lima, né? Isso aí tem que estar lá previsto lá no código, né? Mas essas pessoas podem ter alguma situação de conflito de interesse, né? Imagine que um funcionário não agiu de forma adequada e você é o diretor, você é o pai, o irmão, o tio, ou é o teu esposo, tua esposa, que é funcionário, e você é o diretor.
e esse funcionário cometeu lá uma falta, e você é a pessoa que decide se a pessoa permanece na empresa ou se você demite. E aí? Conflito de interesse, né? Pode acontecer. Né? Ou então, o Código de Ética de Conduta tem que tratar essas questões. Na concessão de um crédito, se for para um parente, qual é o procedimento que vem? Se você é o diretor que decide, obviamente, pode haver esse conflito de interesse, né? Professor, mas o meu irmão tal, ele é um camarada que trabalha direitinho, então você não vai ter problema, né? Mas o conflito de interesse está aí e deve ser tratado dessa forma, porque assim, e se lá na frente ocorrer um inadimplemento desse crédito que você autorizou para o teu parente? E aí? Agora é hora de você executar a cobrança judicial. Lá vem outro conflito de interesse também. Por isso, pessoal, o Código de Conduta tem que tratar essas questões para que não haja problema. Um outro tipo de conflito de interesse que pode acontecer também, que deve ser tratado aqui, do tipo assim, a organização tem lá os lucros, né, os resultados para ser redistribuído, e aí tem diretor que tem interesse em que se pague os dividendos porque ele quer receber o dinheirinho dele, mas tem outros que pode ter lá querer que a empresa cresça e então ele direcionar os recursos para ser direcionado parte dos dividendos ou do lucro para investimento e desenvolvimento da própria organização. E aí você pode ver aí que existem várias situações que podem caracterizar um conflito de interesse. Por isso o Código de Conduta tem que traçar todas essas informações. Tá? Principalmente em relação aos stakeholders, fornecedores, porque podemos ter aí, vamos dizer assim, você tem um fornecedor que vende determinado produto para a tua empresa e coincide que é o teu irmão que é o representante ou o funcionário lá desse fornecedor. E aí você tem uma situação em que tem que decidir comprar um produto do fornecedor que tem o teu irmão como vendedor ou outro fornecedor que vende o mesmo produto. Como é que fica isso? São questões conflitantes que têm que ser bem analisadas, ok? Bom, e mais? Tem muitas coisas, né? Deve ser tratado tudo, né? A postura, né? Como os conselheiros, diretores se portam, tudo. Então tem que tratar todas essas questões, tá? Todas essas questões têm que estar lá, bem colocadas. E aí agora, pessoal, tá? Na questão número 7, pedindo para explicar, né? O que são stakeholders, né? Apareceu essa expressão. Embora a gente já tenha comentado um bocado aqui com vocês, né? Vamos deixar isso aí. Embora a gente tenha comentado, o que são stakeholders? Né? Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar essa questão daqui do conflito de interesse, né? Tirar essa questão aqui do conflito de interesse. E vamos colocar aqui, né? Primeiro, além desses conhecidos aqui, né, que a gente colocou, são os conselheiros, diretores, os sócios, funcionários, né? Gostaria que vocês colocassem outros stakeholders, né? Vamos deixar aqui a questão do conflito de interesse, bem aqui pertinho. Conflito de interesse. E aí, pessoal, é o seguinte, né? Além desses daqui, eu queria que vocês fossem colocando ali, que eu vou fazer anotações do lado, né? Quem são, né? Até porque em uma já está colocando a resposta aí, né? São todas as pessoas que se interessam pela empresa. Aí agora sim, está pedindo
explicação, né? Então vamos exemplificando que fica fácil a gente explicar por que ele é considerado interesse. Opa, a Cajazeira colocando aí, né? Stakeholders são as pessoas físicas ou jurídicas que têm um interesse pela empresa. Exemplos: funcionário, comunidade, concorrentes, acionistas, investidores, né? Deve ser isso aí. Governo, família, os funcionários, a população, né? Clientes em torno da empresa. Eu vou perguntar aqui para vocês o seguinte, né? Foi construída uma hidrelétrica, né? Foi construída uma hidrelétrica chamada Cachoeira Porteira. Aí essa hidrelétrica aqui na Amazônia, tá? Na Amazônia, a hidrelétrica de Cachoeira Porteira, né? E nós sabemos que tem no Brasil as comunidades indígenas. E vamos supor que tenha lá um cacique, um representante das comunidades indígenas, né? Aí eu pergunto para vocês, esse representante da comunidade indígena pode ser considerado ou não como um stakeholder em relação à construção lá da hidrelétrica da Cachoeira Porteira? E aí? Então nós temos assim, uma hidrelétrica. Temos aqui uma hidrelétrica, né? A Cachoeira Porteira, né? Cachoeira Porteira, né? E aí, nós temos aqui, eu estou perguntando para vocês, né? Que tem aqui um representante das comunidades indígenas, né? Contrapartida. Eu pergunto para vocês assim, esse representante das comunidades indígenas pode ser considerado stakeholder, sim ou não, em relação à construção da hidrelétrica lá, Cachoeira Porteira? Tem um assento bem ali na hidrelétrica. Sim ou não? Entenderam a pergunta, não? Ô professor, entendi não, o senhor explicou aí muito depressa aí. Fala mais com calma um pouquinho aí pra gente. Vamos lá, bem passo a passo, certo? Num dado momento, né, foi projetado e já até construíram, né? Até foi construído essa hidrelétrica Cachoeira Porteira, que é aqui na região amazônica, tá? Foi construída essa hidrelétrica. E aí eu estou colocando para vocês assim, tem um representante das comunidades indígenas. Eu vou até escrever isso aqui, tirar esse daqui dessa forma aqui para a gente escrever, né? Representantes das apanhando aqui, né? Representante das comunidades, né? Indígenas, né? Comunidades indígenas, tá? Eu pergunto para vocês, ele é um representante, tá? Eu tenho que deixar bastante claro. Vamos escrever isso aqui, né? De forma até. Vamos ver se eu consigo fazer com a canetinha, para ficar mais legível para vocês, né? Aqui, né? É um representante das comunidades
indígenas, né? Um representante das comunidades indígenas. A hidrelétrica está construindo Cachoeira Porteira, né? Então aí, Cajazeira está colocando, né? Na aldeia, acredito que não. Cumprimento das leis e pagamento? Não. Tá meio... Aí uma está respondendo, sim, pois nesse caso ele está representando os interesses da comunidade. Perfeito, tá? Tá aí uma, perfeito. Porque assim, esse representante, embora ele esteja lá, ele seja de uma comunidade indígena que esteja lá no Paraná, em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, mas ele é o representante nacional das comunidades indígenas aqui no Brasil. Se ele é o representante, e a hidrelétrica Cachoeira Porteira, ela teve problemas seríssimos, né, para negociar com as comunidades indígenas, porque a área alagada afetava lá a área das comunidades indígenas na região. Então, nesse caso, esse representante das comunidades indígenas, ele é considerado um stakeholder, inclusive foi um dos representantes, né? Entrou, as comunidades indígenas entraram em pé de guerra com a construtora que foi lá para começar, entraram em pé de guerra mesmo. Porque estavam dizendo assim, opa, peraí, vocês estão vindo aqui na nossa casa e não falaram nada conosco? Então, pessoal, no Código de Conduta das organizações e das empresas, tem que constar como é que vai ser o tratamento com esses stakeholders. E cada um desses stakeholders tem características específicas de como você vai tratar essas questões. Então, perceberam aí, né? Então é muito importante aí. Então, podemos colocar aqui o conceito, né? Agora podemos apagar a questão lá dos indígenas. Ali foi só para a gente ilustrar. Não vai ficar aqui em cima das letrinhas de vocês, né? Vamos tirar esse aqui também. Aí, para quem assistiu a aula, tá muito bem, pegaram bem direitinho, né? Então, tá aí. O que são stakeholders, né? Stakeholders já tinha sido colocado aí pela Cajazeira, né? Turma de Cajazeira. Stakeholders são as pessoas físicas ou jurídicas que têm o interesse pela empresa, né? O interesse aqui, pessoal, cada um dos stakeholders tem seus interesses. Os sócios têm interesse no lucro, os funcionários têm interesse que a empresa se desenvolva para poder eles receber os salários e até mesmo, né, ter aumentos. E entre esses stakeholders podem ser, né, funcionários, representantes da comunidade, concorrentes, acionistas, investidores, o governo, a família dos funcionários, pessoal. Olha aqui, vamos destacar isso aqui, porque muitas das vezes a pessoa pode pensar que não, mas a família do funcionário, né, também é considerada em stakeholders. A população em torno da empresa. Vamos colocar o seguinte para vocês, né? Imagina só, né? Por que a gente tem que levar em consideração a família do funcionário? Vamos supor que o funcionário é um pai de família e é o representante, eita, não vai sair, né? É a pessoa que sustenta a família. Vamos supor, é só ele da família que sustenta, que trabalha e sustenta a esposa, ou então o contrário, a esposa que trabalha e sustenta inclusive os filhos. Então a empresa, né, ela pode promover esse funcionário, pode permanecer com ele a mesma função, mas também pode demitir, não pode? Então se ele for promovido, as famílias vão ter benefícios. Então ele vai ganhar mais, vai ter benefícios. Se ele continuar empregado, ele vai continuar sustentando a família dele. Mas se ele for demitido? Opa, peraí, né? Tem que ver, né? Então, lá no Código de Conduta
a organização tem que também dar tratamento para essas questões, tá? Então, pessoal, o que eu coloco para vocês é assim, quando vocês pensarem em algum stakeholders, né, pensem, né, como esse stakeholder, né, influencia, vocês têm que pensar aqui, né, como ele influencia, aí tem que botar o como, né, como influencia ou é influenciado, né? Como, né, esse stakeholder influencia as organizações, as decisões, ou é influenciado por elas. No caso lá da comunidade indígena, é influenciado porque alagou regiões, não sei o quê, e aí passou a ter, na entrada na área da reserva, passou a ser considerado ter acesso de outras pessoas e tudo mais, né? No caso da família, né, é influenciado, porque a família ela pode aumentar a sua qualidade de vida, decorrente lá dos rendimentos, o funcionário que teve promoção, ou também pode também ser colocado em situação difícil, porque a pessoa perde o emprego. Também vamos aqui a uma outra questão deixada pela Yuna. Cite 5 assuntos que merecem ser abordados pelo Código de Conduta da empresa, né? E aí, pessoal, os assuntos são os mais diversos. Entre eles, né? Aqui a Yuna foi, né, pediu só 5, né? Mas vamos botando aí à vontade. Vamos lá? Colocando aí bastante. Ora, eita só! A turma da Yuma estava só esperando fazer a pergunta para dar o enter, né? É isso aí, pessoal. É isso aí mesmo. Tem que ser assim mesmo, tá? Vou dar um tempinho aí para as outras turmas colocar aí, ó. Colônia do Gurgueia, né? Vamos fazer um teste aí, pessoal da técnica. Vamos ver se Colônia do Gurgueia está funcionando o chat. Veja aí pra gente se Manuel Emílio também está funcionando, se Paulistana, se Picos está funcionando. Vamos testar esse chat aí para todo mundo? E a turma do YouTube? Só do Francisco Lima que está funcionando? Vamos lá, Queimada Nova, Santana do Piauí, São Julião, Sigefredo Pacheco. Aí tem tem vários, mais de um Sigefredo Pacheco, né? Muito bom, né? Vamos lá, pessoal. Vamos colocar aí no IPTV. Vamos encher esse chat bastante. Muitas anotações, né? Eu vou dar um tempinho aí, um minutinho para vocês responderem, para as outras turmas responderem, e já volto com vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Já vi aí, né? Resposta, né? Colocaram aí muita coisa já, né? Cumprimento de leis, pagamento de tributos, uso de ativos, né? Conflito de interesse a gente já comentou, política de negociação de ações, né? Processos judiciais, seguranças, né? Segurança do trabalho, doação, né? Nepotismo,
É muita coisa, né? Muito bem, São Julião. Tá funcionando aí o chat. É isso aí, né, pessoal? Bom, pessoal, tem muita coisa, né? Tem muita coisa, muitos assuntos. Eu sugiro para vocês, assim, que se quando vocês forem trabalhar nessa questão de código de conduta, né? Eu sugiro para vocês fazerem uma tempestade de ideia, como é que chama? Aí um brainstorm, né? E colocar, as pessoas colocar, né? O que deve estar contando lá, quais são os assuntos que tem que ser tratado. Olha aí, pessoal, são muitos, né? Cumprimento de lei, pagamento de tributo, né? Operações com partes relacionadas. Pessoal, o que é partes relacionadas? Vamos dizer, seria alguma venda, algum empréstimo para um sócio ou para um diretor ou um parente dele? Alguém que tenha alguma relação com a organização, né? Uso de ativos da organização, como é que se usa o computador para questões pessoais ou máquinas, equipamento, né? Conflitos de interesse, ou seja, né, eu tenho que decidir em relação ao, né? Política de negociação de ações da empresa, processos judiciais, arbitragem, a posição lá do delator, como é que vai ser tratada aí a questão do delator, e entre outros mais aí, né? Muita coisa nós temos aí pela frente, né? Para ver isso. Teria outra questão também, né? Mas aí eu vou botar só para vocês a solução, que o nosso tempo está no limite aí para vocês. Vamos colocar aí a solução para vocês. Tem mais uma? Tem, a questão da pessoas físicas, 10, né? Isso. E o estudo de caso, pessoal, vai ficar para a próxima aí com a professora Iuna colocar para vocês, tá? O nosso muito obrigado e até a próxima.